Estúdio A Entrevista é um oferecimento de Oeste Pneus, Digital Systems, Imobiliária Terra Boa, Francar Motos, Berwanger Contabilidade e Despachante Roberto, o CEF, Central Tintas, Anamar Calçados e Confecções, LM Projetos, Grisote Vidros e Alumínios, Sicredi e Intersul Estofados. Oeste Pneus, Centro Automotivo Multimarcas. Aqui cuidamos bem do seu carro com atendimento de primeira e serviços de altíssima qualidade. Pneus novos, geometria, balanceamento, suspensão, freios, conserto de rodas, higienização de ar-condicionado, troca de óleo, paletas, engates e reboque e scanner automotivo. Venha a uma de nossas lojas e agende uma revisão completa no seu veículo. Oeste Pneus, em Itapiranga, Iporã do Oeste e Mondaí. Os melhores serviços para seu veículo você encontra aqui. Intersul Estofados, fábrica de estofados, poltronas, cadeiras, cama box e cabeceiras. Contamos com produtos de alto padrão de qualidade e conforto, empregando tecnologia de ponta e o que há de mais moderno no mercado de estofados eletrônicos e articulados, produzindo os melhores estofados retráteis e reclináveis e com garantia total. A matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos passa por um rigoroso controle de qualidade, o que garante a excelência do produto final. Fabricamos também estofados sob medida e disponibilizamos uma grande variedade de cores e tecidos para você escolher o que mais lhe agrada. Disponibilizamos também as mais diversas formas de pagamento. Venha conhecer os nossos produtos em nosso showroom e fazer um orçamento sem compromisso. Aguardamos você, amigo cliente, em Intersul Estofados, na linha Laranjeira Alta, em Itapiranga, Santa Catarina. Fones 49 3677 3294, 49 98406 6626. Muito boa noite, você internauta ligado no canal da Estúdio A Santa Catarina. Esta é mais uma edição da Estúdio A Entrevista desta segunda-feira para todos os nossos internautas ligados no nosso canal. Agora é o momento de você curtir, compartilhar a nossa página e você que preferir assistir o nosso programa na Smart TV, na TV Zona da sua sala, vá para o nosso canal no YouTube, aproveite para se inscrever no canal e marcar as notificações. Na noite de hoje, a conversa com muita história é com Wolfgang Lenger, que já está aqui no estúdio para a gente bater aquele papo bem legal, com bastante história, tem bastante conteúdo para a gente conversar. Então, inicialmente já agradecendo ao Wolfgang por estar presente aqui no nosso estúdio. Seja muito bem-vindo ao Estúdio A Entrevista. E, com certeza, nessa uma hora de programa, vamos conversar bastante sobre a história do senhor. Também entrar mais para a parte final sobre todos os dados meteorológicos. O senhor vem trabalhando há muitos anos. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Wolfgang. Boa noite a todos. Wolfgang, para nós começarmos, a gente vai contar um pouco da tua história, a gente vai falar um pouco sobre toda essa vivência. O senhor já está com 80 anos, né, Wolfgang? Sim. Como é que foi a vinda dos seus pais? Seus pais eram alemães, né? Vieram para o Brasil. Em que ano foi isso? Como é que foi essa vinda para o Brasil? Pois então, meus pais vieram em 1934, em agosto, que chegaram ao porto lá do Rio Grande do Sul. E através do Volksverein, do Raphaelsverein, que teve um comunicado binacional de trazer gente da Alemanha para essa região aqui, com a forma de cultivar e de colonizar essa região aqui por católicos alemães. Eles entraram neste programa porque queriam sair da Alemanha. O perigo da Segunda Guerra já estava ameaçando.
E aí eles resolveram, depois de casar, em maio de 34, em agosto já estavam aqui no Brasil, final de agosto, aqui em Itapiranga, e depois adquirir sua terra, que nada estava feito, mas apenas quando chegaram aqui tiveram que procurar as autoridades competentes para conseguir a terra legalmente, com escritura. Isso então aconteceu em 34 e morando as primeiras semanas com moradores que já estavam instalados, que já tinham um pouquinho de casa e inclusive teve uma pessoa chamada Leopoldo Richter, que também era alemão, que era o indicador das terras. Por incrível que pareça, que queria ser super católico, ele era evangélico. A região era para ser de católicos alemães e ele era evangélico. E o indicador das terras era evangélico, mas ele tinha sua terra, estava morando e aceitava as pessoas que vinham comprando as terras no outro lado do Macaco. Certo. De lá ele era o indicador das terras, né? Mas depois de 2 anos ele não se sentiu bem aqui e foi embora, né? Wolfgang, e uma curiosidade, que profissão seus pais tinham na Alemanha? Sei que Linha Becker foi colonizado por bastante... o pessoal, naturalmente, não era agricultor na Alemanha, a maioria, pelo menos. Não. O seu pai e sua mãe, eles eram... O que eles faziam na Alemanha na época? Meu pai era engenheiro de mineração, formado, e já tinha trabalhado também. E, como já falei, em virtude da guerra que estava se aproximando, ele desistiu de tudo e disse: ninguém não vai sobreviver aqui, nós vamos embora. E a mãe, ela tinha, como o nível de escola lá era em torno de 10 anos, e um aprendizado para cuidar da casa, profissão, ela não tinha, né? Ah, seu pai era engenheiro. Sim, meu pai era engenheiro de mineração, né? E Wolfgang, o senhor era filho único do casal, do seu pai e sua mãe? Sim. Como é que foi essa história de ser filho único? 6 anos o pai e a mãe estavam na terra lá do Pipiri, morando. E teve 2 casos de abortos. E o terceiro caso sou eu. A mãe sabia, o pai sabia, o médico na Alemanha disse que ela não tinha condições de dar pelo caminho normal e desaconselhou, eu comento isso aqui, de ir lá para o mato no Brasil. Aí ele disse: ele vai morrer lá porque não tem médico. 2 casos se perderam, levaram de carroça a mãe, no momento que a coisa estava complicada, inclusive o seu avô, que levou ela até Sede Capela, onde tinha um hospital do Dr. Neff. 2 casos. E o terceiro caso, felizmente digo eu, fui eu. E eu nasci em Itapiranga com cesárea, a primeira cesárea do Dr. Maximiliano Leão, e também em Itapiranga é o meu caso. E alguns dias depois que o senhor nasceu, a sua mamãe acabou falecendo. Sim. Como naquele tempo era de costume ou necessidade, uma mulher que deu uma vida a um filho teve que ficar 9 a 10 dias de cama. E ela estava esses dias no hospital, no velho hospital de Itapiranga. E quando ela recebeu a alta, ela se foi preparando, ajuntando as coisas, até na frente da cama desmaiou. Em 2 horas ela tinha acabado a vida. Eu suponho que ela sofreu um infarto. E aí, como é que foi Wolfgang, a sua infância, então, na Linha Becker, né? Tava só o seu pai, você. Como é que, então, se desenhou essa infância sua sem a presença da mãe? É ali que começou um pequeno problema, porque o nenenzinho de 8 dias normalmente precisa do leite da mãe, né? Sim. E teve umas famílias onde também tem um filho já meio ano, tentaram, mas não deu certo. E depois foi uma outra família, eu não vou citar nomes aqui, mas era tudo gente da Linha Becker, todos alemães que
nos mesmos anos, 30, chegaram para Linhabeca e tentaram de criar o pequenininho dessa forma, até que então, na família Rausch, nasceu também uma menina, em outubro, e a senhora Rausch ficou a minha madrinha, e então ela aceitou o pai e a mim de chegar lá para morar, né? Ali eu fui criado com essa família, com 6 irmãos adotivos, 3, 4 já eram mais velhos que eu, e a menina e mais um filho que nasceu mais tarde. Nós fomos criados como irmãos e também crescemos como irmãos juntos ali. E Wolfgang, como é que era viver assim como criança naquela época, ir para a escola? Era uma época não tinha energia elétrica, não é que nem hoje, é que muitas pessoas que nos assistem desde sempre tiveram energia, boas casas, enfim, toda uma estrutura. Como é que era na época a estrutura que vocês tinham para poder alimentar todo mundo, viver, conservar a alimentação? Como é que foi isso aí? Foi a forma mais simples imaginável. Eu só me lembro, depois que contaram um pouquinho, a gente se lembra também, a década de 30 e de 40 era extremamente seca, a mais seca de todas as décadas até hoje. Mas o problema da guerra, não tinha mais querosene para ter um farol com querosene, então os pais faziam a luz com banha. Até houve uma época que nem sal não conseguia mais, né? Então as famílias entre si, quem tinha emprestava para os outros, e era daquela forma de lutar para sobreviver realmente. Mas a seca, onde morreu muito gado, por falta de pasto e de água. Então era muito difícil. E além de ser seco, os invernos eram muito rigorosos e a forma de se vestir deixou muito a desejar, de modo que a gente sentia bastante frio. E vocês tiveram oportunidade de estudar, né? Na linha Becker tinha escola, ou vocês tinham que se deslocar muito para estudar? Como é que era esse deslocamento? Os mais velhos foram meio ano para Beleza, atravessando o Macaco. Lá tinha uma escola, lá tinha um professor chamado Kretz. E a partir de 48, a comunidade Linhabeca também conseguiu uma escola paroquial, que era apoiada pela própria paróquia, pela casa paroquial, pelos padres jesuítas. E tivemos o professor Felipe Löwens, professor que tinha 4 anos de preparo, e nós fomos 3 anos de escola para lá. Mas nós aprendemos a ler, escrever, a fazer algumas contas, um pouquinho de história do Brasil. Pelo menos teve a informação que ele conseguiu dar para nós. E, para tanto, nós tínhamos que caminhar lá do Macaco, 3,5 quilômetros, dos quais 2,5 era puro mato, apenas um trilho por entre as árvores para chegar lá, né? E Wolfgang, fala-se muito na época de perseguição dos alemães. Vocês chegaram a ter algum problema também relacionado a isso na família de vocês? Sim. Foi que teve gente que não gostou dos alemães. Quem conhece os alemães sabe como são, né? Diretos e francos, e não botam a mão na frente da boca quando fala. E outros não gostaram. E eles também não sabiam, parece, eu digo isso hoje franco, que eles não estavam na Alemanha, estavam num país hóspede. E como a guerra foi continuando e o Getúlio Vargas mudou de início, ele apoiava os alemães e ele teve que mudar sua opinião, pelo que eu sei, por ser obrigado pelos Estados Unidos. E ali começou a brigada militar, entrando, cuidando dos alemães, porque se
falava que os alemães eram muito perigosos, que estavam armados até os dentes e que de lá estava surgindo um eventual problema de um ataque dos alemães. Imagina, através aqui de Itapiranga, né? Aqui, saindo do mato, né? Claro, todo alemão que veio trouxe uma arma, porque era a recomendação, vocês vão para o mato, vocês precisam de uma arma. Alguns tinham um revólver, outros tinham uma flobé, uma espingarda a pólvora, né? Mas era a má vontade que foi daquela vez aplicado para cima dos alemães, e eles não calaram a boca, e aí a polícia, a brigada militar, os piores pegou para levar junto. Enquanto outros que estavam de aviso, que vem a brigada, de noite arrumaram a mochila, atravessaram o Pipiri, passando pelo mato e indo para a Argentina. Inclusive, meu avô foi um deles que fugiu para a Argentina. Quantas vezes escutei essa história, né? Por causa que o pai dele, ele ainda era, naquele tempo, era jovem, né? Uhum. Eu não sei, pode ter uns 20, 22 anos, né? Mas estava ainda na dependência do pai, então o pai levou seus 2 filhos junto para lá, deixando a esposa aqui. Ele contava muito essa história de quando eles fugiram por causa da guerra. E Wolfgang, daí, depois de criança, juventude, já foi iniciando, trabalhava na agricultura e tudo mais, né? E como é que o senhor conheceu a sua esposa? Nós gostávamos de jogar bastante futebol. Em qualquer potreiro onde tinha um gramado. Felizmente, o meu pai, quando eu era um rapazinho assim de 12, 13 anos, ele me apresentou com uma bola de couro, né? A única que estava na comunidade. Aí nós, domingo de tarde, nós reuníamos no potreiro jogando bola. E além do futebol, que eu gostava de jogar bola, futebol, nós também tivemos os encontros com outras comunidades, mas nós tínhamos na comunidade uma organização de cantos alemães, cantos folclóricos e dança folclórica, o chamado Volkstanz, liderado pelo Günter Prost. E ali, cada 15 dias, nós encontrávamos com ele a juventude, pelo menos aqueles que gostavam de cantar, na casa do Germano Scholz. Ele pôs a casa à disposição e numa noite, durante a semana, nós reuníamos cantando lá. E a minha menina também estava lá, né? Começou primeiro uma paquera, uma amizade, foi se levando. E com 5 anos depois de namoro, resolvemos casar com 22, eu e ela com 20. E tiveram quantos filhos? 6 filhos, 5 homens e uma mulher. Infelizmente, o mais novo está em memória. 6 filhos, 5 homens, uma... Sim. E quantos netos o senhor já tem? Ou tem que fazer o cálculo? Em torno de uma 12, eu digo, agora exato não posso. Tem um outro bisneto também já. Já tem bisnetos também. Wolfgang, vou deixar um tempinho para o senhor tomar uma aguinha, vou mandar só alguns abraços para os nossos apoiadores, então. Berwanger Contabilidade, onde você faz a sua constituição de empresas, associações, contabilidade, assistência empresarial. Também dispõe de profissional para fazer a certificação do ECPF e ECNPJ. Também despachante do Roberto em primeiro emplacamento, licenciamento, transferências e demais serviços do ramo. E junto à Berwanger Contabilidade, despachando do Roberto, também Berwanger e Gritzmann Corretora de Seguros, linha completa de seguros, carro, casa, empresas, para você proteger as suas maiores conquistas. Berwanger e Gritzmann Corretora de Seguros. Abraço também para o Rodrivan aí da Digital Systems Películas, som e acessórios automotivos, empresa especializada em aplicação de películas de controle solar com filtro dos raios ultravioletas e rejeição do calor. Portanto, aí o verão chegando,
Você que ainda não colocou película no seu carro, procure lá Digital Systems, coloque a sua película. Você que tem criança pequena, colocar essa película com proteção UV, muito importante, além de deixar teu carro ter uma proteção térmica, principalmente para não queimar. Você vai fazer viagem longa, é bom ter uma película, né? Além disso, faz manutenção de vidros e travas elétricas, faróis, lâmpadas, LED, palhetas e assim por diante, né? Procura Digital System Películas e faça seu orçamento, faça um bom negócio. E o estofado, o sofá aqui que a gente está confortavelmente sentado, fabricado pela Intersul Estofados, do nosso amigo Aleluia, fábrica aqui na linha Laranjeira, Itapiranga. Então, poltronas, cadeiras, cama box, cabeceiras, produtos de alta qualidade, ele mantém um controle rígido da matéria-prima para sempre ter produtos de alto padrão. Lá você encontra também os estofados articulados, automáticos, inclusive são estofados que, em conexão com a TV, vibra conforme o filme que você está assistindo. Imagina você assistindo um filme de ação, cada fato que acontece no filme, você sente a vibração no sofá. Quem tem isso? Intersul Estofados. Então procure o Aleluia na linha Laranjeira, faça um bom negócio, melhor orçamento, várias formas de pagamento você encontra na Intersul Estofados. Wolfgang, então após casar, vocês voltaram a morar na terra lá no Peperi, Lá é na isso? casa do pai. Isso. E como é que foi o sustento da família? Foi baseado exclusivamente na agricultura ou tinha alguma outra atividade? Meu pai era agrimensor, ele mediu as terras de Santo Antônio até a cidade de Tunápolis, Canaleta, Santa Helena, ao longo do Rio Macaco. Essas terras o meu pai mediu em colônias e Tunápolis em terrenos. No outro lado tinha um outro agrimensor que fazia parte ao longo do Pipiri. Mas essa atividade que ele fazia era contratado por Pela alguém? administração Volkswagen. Pelo conhecimento da engenharia dele ou... Sim. Eles escolheram ele. Isto foi em 47, 48 que ele começou a fazer esse trabalho e fez as medições até 53, 54, não me lembro mais. Aliás, 54 eu fui para o seminário, né? Eu estive 2 anos no seminário dos jesuítas. Então o Roberto, que está aqui conosco nos bastidores, podia nem estar aqui, né? Nós poderíamos ter talvez um padre, Wolfgang Lenger. Pois é, o que eu vou lhe dizer, né? Poderia, né? Poderia, seminário. estava encaminhado, mas eu desisti, né? Eu acho que fez bem, né? Não, eu me sinto hoje feliz. Passei por um bocado de vida difícil, mas lutando a gente vai em frente e hoje sou feliz mesmo. O senhor lá na tua terra produzia milho, soja, tinha animais também? Como é que, o que tudo era feito? Não, meu pai, no início de 50, quando nós voltamos para o Pipiri, nós plantávamos fumo. 20, 30 mil pés de fumo de galpão. Né? Uhum. Era o principal trabalho que nós tínhamos, um pouquinho de milho, alguns porquinhos para o gasto, e uns 8, 10 anos. Depois disso, os maiores irmãos adotivos saíram de casa. Eu fui em 54, 55, início de 56, para o seminário. Aí eles reduziram com o fumo e começaram a criar uns porquinhos para engorda, mas tudo em escala bem pequena. Serviu para se manter. Enquanto o pai media as terras, ele teve um dinheiro extra com isso, né? Mas não era grande coisa, não. E o senhor só na agricultura? Sim, quando eu voltei do seminário, eu estava com interesse de continuar a estudar, né? Uhum. Eu estava com interesse de ficar professor. Ah. E um belo dia no chimarrão eu falei para o pai, escuta pai, eu gostaria de estudar. Aqui em Itapiranga tinha a possibilidade pelo normal e pelo regional que formava professores.
Porque um comerciante de Itapiranga me disse, escuta, Wolfgang, você não deve ficar na roça. Vai estudar, para você é bom. Eu falei isso para o meu pai. Aí deu a bronca. Não deu negócio. Pegou a enxada assim e disse, escuta, filho, coma ou morra. E palavra do pai sabe como é, né? Então eu fiquei em casa. Acabou seguindo essa Sim, profissão de agricultura. E mais tarde as coisas lá também não iam muito bem. Casados, que nós estávamos com 2 anos lá, eu resolvi ir na frente da colônia até a Arroio, onde estou hoje namorando, já pelo fato que os filhos que estavam crescendo iam para a escola, não precisar passar esse trajeto que ainda era mato, e era um pouquinho mais perto. Nós usamos isto como alegação e fomos morar lá. E se separaram do... Sim, o pai ainda ficou uns anos sozinhos. Depois eu construí uma casa aqui na frente. Convidei o pai a chegar lá, ele não queria. Aí ele foi morar com uma irmã adotiva e a parte do pai ficou abandonada. E Wolfgang, dentro de toda a tua trajetória também você fez um trabalho comunitário no coral da Linha Becker, né? Quantos anos foi que o senhor trabalhou como regente de coral? Na comunidade eu sempre participei. Desde que eu estive casado, eu participei em todas as coisas quando teve trabalho na comunidade, ou até um pouquinho financeiramente, quando se podia, a gente contribuía. E a forma de cantar que nós aprendemos pelo Günther Prost, que era um grande incentivador, graças a ele, nós conseguimos o nosso grupo que nós temos, que hoje já é de todos com idade avançada, nós conseguimos nos reunir muitas vezes ao longo do ano, às vezes 1 a 2 vezes por mês, repetindo os cantos. Ali eu também fui um incentivador para manter isto, até que no ano que eu estive em 84 na Alemanha, gente da Linha Becker achava que seria bom fazer um coral. Já houve outras tentativas antes de coral, mas não deu certo. Não teve gente que soube reunir e nem ensaiar os cantos. Linha Becker tinha o primeiro coral, quero dizer isto, aqui em Itapiranga, quando em Itapiranga tinha um momento festivo, o coral de homens ia de a cavalo, cantava aqui em Itapiranga. E eu que apreciei também bastante o canto, eu gosto de cantar um pouquinho caprichado, não simplesmente uivando. Eu vi que alguém deveria liderar as coisas. Quando eu estive na Alemanha, já me avisaram, quando você volta, tem que assumir o coral. Eu não era regente para nada. Eu não tenho formação em música. A minha vontade é uma coisa. O conhecimento tem que ser adquirido. Então, logo na primeira semana teve o encontro de novo. Eu também fui lá. Nós fomos lá, mulher e eu. Naquele tempo tinha uns 30, 40 que queriam cantar no coral. E eu vi que as coisas estavam meio difíceis. Os que começaram não conseguiram. Aí eu, com o pouco conhecimento que eu tive, eu me botei na frente e comecei a ensaiar. Primeiro eu tive que ensaiar em casa, né? Porque o coral normalmente é formado por 4 vozes, né? Sim. E para ter o conhecimento das 4 Tem que ensaiar em casa, né? Aí eu fui fazendo isso e isso eu mantive por 25 anos da comunidade. E depois eu deixei, cansei de fazer. Mas então o aprendizado para poder reger o coral foi em casa solito, sozinho? Sim, eu tirava as notas. Uma boa ideia eu tive do seminário de notas. Eu tirava e ensaiava as 4 vozes e passava
cantando para cada voz, cantando tanto tempo até que eles também captaram. Né? Porque o conhecimento das vozes não é para qualquer um, não é fácil de Como eu não de dominava fazer, né? um instrumento para tocar, tinha um harmônio na comunidade, mas infelizmente a minha vida não me deu a chance de poder ter aprendido um instrumento perfeito para tocar. Né? Então eu fiz tudo cantando. Tá certo. Wolfgang, o senhor é muito conhecido na nossa região também. Muitos o chamam de homem do tempo, né? Por todos os dados meteorológicos que o senhor há tantos anos aí levanta e tabula durante esta sua passagem. Como é que começou isso? Quem começou? Em que época que começou essa coleta de dados e qual o motivo que levou a iniciar esse tipo de trabalho? Até porque certamente não era um trabalho remunerado, Não, né, no início, mas certeza, como é que foi o início, o porquê disso? Aí eu digo, meu pai era, pelo que eu conhecia, um observador. As coisas que aconteciam em sua volta, ele era um observador. E como ele logo nas primeiras semanas, no primeiro mês ele já participava num granizo que rebentou tudo, que ele não conhecia da Alemanha. Né? No primeiro mês deles aqui. Em setembro, eles contavam de um granizo que deu de noite aí pelas 10 horas, e na outra manhã, na sombra, ainda estava o granizo deitado de montão. Né? Então, essas coisas despertou nele a curiosidade de tomar nota do que está acontecendo com esse tempo tão diferente do tempo que ele conhecia da Alemanha. Então isso iniciou com o seu pai? Sim. E ele trouxe na sua bagagem um termômetro máxima e mínima, Celsius, onde ele teve as temperaturas, sempre podia ficar registrando e mantém, até que a gente, através do ímã, puxa para baixo. Né? Ele começou logo a tomar nota disso. Porque era um clima bem diferente da totalmente. E as pessoas estavam contando coisas de chuva. Por exemplo, um detalhe que eles falavam da lua, que tem a ver, e o pai nunca acreditou na lua, que essa tem a ver. Mais tarde eles não tem nada a ver. Eu digo tem. Eu digo hoje que tem. Mas são essas as iniciativas que fez ele. Eu vou tomar nota, depois eles podem vir falar, podemos ver o que tem. Né? Então ele começou por motivo de uma chuva de pedras, de um granizo que chamou a atenção e decidiu... Inclusive também, mas a forma de chover, a forma de se preparar, a violência com o nosso tempo se mostra. E o ano 34, pelo contaram, era um ano muito violento, com tempestades, trovões, granizo, bastante chuva. Então, no início de 35, ele teve umas cadernetas, ele começou a tomar nota apenas da temperatura, a mínima e da máxima do dia, a principal direção de vento, se tinha nuvens, como a nossa região lá, perto do Pipiri, a região onde tem mais nevoeiros, ele também registrou toda manhã se tem nevoeiros. E as chuvas que aconteceram, ele media. Era o único que eu me lembro no tempo dele que sabia o que é 1 milímetro de chuva. A maioria das pessoas, mas o que é 1 milímetro de chuva? Não tinha nem imaginação nisso. Hoje todo mundo já está sabendo bem mais disso. Né? Mas ele tinha um pluviômetro também? Um vasilhame, fundo horizontal com paredes verticais. Por longo tempo ele usou uma latinha de graxa de chão. Né? As paredes igualmente altas e ali ele media a quantia de chuva ao ar livre com uma régua. Uma forma bem simples. Mas que tinha... Sim. Tinha o resultado, era eficiente, né? Sim, então isso ele de noite tomava nota na sua caderneta. E a partir de que momento o senhor assumiu esse trabalho? Eu sempre me interessei
Só que o pai nunca não me deixou mexer nas coisas. Isso é meu, não é teu, né? Eu disse uma vez para ele, mas eu quero continuar isso. Diz ele assim, você? Eu fiquei nisso ali. De vez em quando eu fui fucinando no livro dele, o que ele está anotando. E quando eu cheguei aos 30 anos, já estive morando alguns anos aqui na frente da colônia. Ele até me deu um termômetro, máxima mínima. Opa! Aí eu comecei a tomar nota, e enquanto ele morava ainda no fundo da terra, eu visitava ele também lá, e nós trocávamos a temperatura, conversávamos disso, e eu disse um dia, se o senhor um dia não vai mais estar aqui para fazer, eu vou continuar. Ele teve suas dúvidas, mas eu fiquei nessa. Fui fazendo, fiz anotações por 5, 6 anos, até que ele ficou doente, estava lá já na outra irmã adotiva, morando, não tomando mais nota. Aí eu continuei, e mais tarde, depois que ele faleceu, eu fui lá e pedir os livros. Demorou para eles devolver, mas aí eu peguei os livros a partir de 85, o pai faleceu em 84, 85 eu consegui os livros, e ajuntei os meus dados a partir de 70, que eu comecei, com 30 anos, 1970, ajuntei os meus dados aos dados do pai, ou fazendo um trabalho, reescrevendo todos os dados dos livros em um outro livro, tendo assim até 80, 90, até 2000, depois eu tive um livro de dados, tudo escrito à mão. Então o senhor tem dados desde 34? Desde 1935. 35? 36. Até hoje? Para cá, todo dia. No tempo da guerra, onde o meu pai também foi levado pela brigada militar a Chapecó, Xaxim, Xanxerê, Florianópolis, Lages. Lá estavam 8 meses presos, trabalhando a pá e picareta na estrada, com pão e água, xingados de nazistas, bem francos. Foi ali a minha mãe adotiva, educadora, ela fazia para ele as principais anotações. Né? E Wolfgang, nesse período, muitos se pedem anos mais quentes, mais frios. Tu deve ter mais ou menos, dentro da média, os anos que mais chamaram a atenção em questão de temperatura, de chuvas. Quais destaques o senhor daria desde 35 para cá? As variações são bastante grandes. O fenômeno tempo se comporta em oscilações. Teve anos bem quentes, períodos maiores, até décadas que sobressaíram as outras, e teve também décadas bem frias. Então, a média anual da temperatura é de, hoje, com os termômetros que eu tenho, 15 a mínima e número redondo 28 a máxima do dia. Média do ano todo. Sim. Que dá então a média de 21,5, a temperatura do nosso clima dos 85 anos que eu tenho hoje as anotações. 21 graus e meio de média. É a média. Inverno, verão, tudo junto, somado, fazendo a média, é 21 graus e meio a nossa média. E quais destaques, quais anos foram destaques por ser uma média mais alta? Nós tivemos, a partir de 56, entrou uma onda de calor que não voltou mais com tanta violência como naquela vez. Onde nós tivemos em 58, que foi o auge, um janeiro com 40,4 graus a máxima do mês. A média máxima do mês? Do mês, do dia, a temperatura da máxima. Enquanto a mínima estava em torno de 22. Isso é,
É puxado. Então, na década de 50 foram as décadas, a década, Foi dá para dizer, mais quente. Pela temperatura da máxima, foi de 50 até 64. 10 anos, mais ou menos. A partir de 40, antes tinha muita chuva. O ano de 40 foi até um ano normal, no final choveu bastante. Isso eu posso dizer pelos dados do pai, né? Porque eu já passei muitas vezes esses dados. Nós entramos num período de seca. 5 anos de seca, como eu já falei antes, morreu o gado, onde a média dos 5 anos passou um pouco de 1000 milímetros, 1150 dos 5 anos. Enquanto a média dos 85 é de 2210 milímetros. É menos da metade, né? Menos da metade. O ano de 44, choveu 952 milímetros. Aí o bicho pega, aí secou, valendo. O problema foi que o próximo ano continuou também faltando chuva. No inverno dava umas chuvas a mais, mas não o suficiente para recuperar a perda de água que tem acontecido. Mas o problema da década de 40, todo o mato estava em chamas. Anos secos, invernos frios, até 5 graus abaixo de zero no inverno. O que ainda estava verde, o inverno colheu, o frio, né? Uhum. Os agricultores desbravando o mato. Chegou a primavera para plantar, ficaram fogo, só que ninguém não segurava mais o fogo. Muito seco? Muito seco. Eu vejo ainda hoje as imagens. Meia-noite, estando no morro, a região toda estava iluminada com fogo no mato queimando. Por meses, vários anos, nos verões. Então isso foi uma calamidade naquela época que para todo mundo era muito difícil de poder sobreviver. Não, já era difícil o começo. Toda a vivência da época com, tipo, não é o que tem hoje de tecnologia e tudo mais, né? É. E ainda o tempo não colaborando para os cultivos, para os animais, para tudo mais, ainda fogo para colaborar um pouquinho mais. É. E o interessante, então, foi, da 18 anos, não, 20 e poucos anos, do início de 41 até 64, teve 2 El Niños. Um de 46, onde o Pipiri teve a sua enchente maior, até hoje. Ele veio com mato e tudo. Em 54, eu estive no cemitério. O Rio Uruguai também transportou, semelhante como as enchentes de 65, 83, também agora a última de 2014, mais ou menos ali ele tinha chegado. Em 46, o janeiro choveu 761 milímetros e o fevereiro 525. Mas no meio, 35 dias passaram de 1.150 milímetros, em 35 dias. Ali o Uruguai saiu 2 vezes do barranco, e os Santos Rios também. Né? Depois de 5 anos de seca. E depois voltou de novo a ser seco. Os ciclos, né, que a gente vai entrar. Depois vou fazer mais alguns abraços. Pessoal da Francar Motos, sua concessionária Yamaha para Itapiranga e região. Você que quer motos novas da Yamaha, procura Francar Motos em Itapiranga, São João do Oeste. Também conta com motos seminovas, além de motos, vende veículos seminovos, novos de qualquer marca e modelo que você desejar. Procure a Francar Motos, que em parceria com a Gambato se encontra também o veículo da sua preferência. Um abraço aí pro Charles e pro Pedro Paulo da Francar. Primavera, época de pintar a sua casa, colorir a cidade, colorir a sua casa. Procure a Central Tintas, onde você encontra todo o material necessário para colorir a sua casa. Além de tintas acrílicas, esmalte, vernizes, você também encontra pincéis, rolos, todo o material necessário para a pintura da sua casa. Além de tintas e materiais para pintura, você encontra pisos iluminados, cerâmica, porcelanato. Você que quer reformar ou construir, pode também adquirir seus pisos e porcelanatos na Central Tintas. O CEF aqui de Itapiranga, então,
está com inscrições abertas para cursos de pós-graduação em Engenharia da Segurança do Trabalho e MBA em Gestão Comercial e Relacionamento. Formação de turmas aqui em Itapiranga. Maiores informações, o cef.edu.br ou pelo telefone WhatsApp 3678-8700. Pós-graduação é na UCEF de Itapiranga. As aulas também aos poucos voltando na UCEF. Grande abraço aí pro Sadi e pro Sorgato, o reitor aí da UCEF. Wolfgang, voltando ao nosso assunto sobre a questão dos gráficos. Qual é a grande diferença entre a forma de atuar antigamente, de medir equipamentos, com o que o senhor tem hoje? Quanto mais moderno eles são, ficou mais fácil, e também tem diferenças na precisão entre os termômetros antigos e os mais novos? Eu creio com certeza que sim, porque eu tenho ainda um termômetro máximo e mínima. Ele em média mede 1 a 1,5 grau menos que os digitais que tem hoje. Os digitais, eu creio que medem mais exatos, porque capta mais fácil a reação, a mudança. Porque se de repente um extremo calor que dá numa tarde pode ser de 2, 3 minutos, a temperatura sobe meio grau. O máxima mínima, o convencional, não registra essa mudança. Então, ali... E essa medição sempre na sombra, né? Sim, sim. Sempre na sombra. Isso é sempre temperatura de sombra. Temperatura de sol, no verão, chega a 55, 60 graus. Então, qualquer termômetro não aguentaria. E deveria ter um termômetro especial, que eu não tenho. As estações meteorológicas têm, né? Eu gostaria de ter entrado nessa, mas eles não me aceitaram. Né? e Wolfgang, assim, ó, muito se fala em sensação térmica. Existe algum equipamento, aparelho que possa medir essa sensação térmica, algum cálculo que se faz baseado na umidade e na velocidade dos ventos? Ou como é que se dá? Porque muito fala 40 graus na sombra, mas a sensação térmica é 50. Como medir isso? O aparelho que mede é o próprio corpo. Uma pessoa acha muito quente, outra não tanto. Uma pessoa aguenta bem mais frio do que outra. Em graus, para mim, não tem como medir. A sensação é um sentimento pessoal que uma pessoa tem. Como eu falei, uma sente mais fácil, outra. A temperatura se mede com o contato do ar na sombra. As estações de hoje, aquela que eu tenho hoje, ela está ao sol, ela faz a medição do sol e converte. Então ali pode ser que dá certo, pode ser que também pode ter diferença. Eu creio, falando do assunto que é tão badalado, o aquecimento, que o mundo inteiro, de 40, 50 anos atrás, media com esses termômetros simples, porque eram os únicos que existiam. Né? E eles não mediram tão exato e não acompanham tão depressa a mudança como hoje os digitais. Então, ali já há uma diferença que certas pessoas que até gostam de falar do aquecimento se baseiam, olha aqui, se compara. Nas minhas próprias temperaturas que eu tenho, eu vejo essa diferença. Eu tenho um digital desde 2000 e pouco. Meu filho me deu um. Né? Ele mede melhor, é mais exato. E ele mede de 1 a 1,5 graus acima daquele que o senhor tinha. Mas essa diferença não é exato. Pode ser hoje 1 grau. Ou dentro de 1 hora ele reage mais depressa, ele já está voltando, enquanto o convencional ainda não sentiu que deu uma diferença de ar. Né? Então pode chegar mais próximos ao longo do dia e mais distantes. No final a gente pega o máximo. E o senhor entende que
o tão falado aquecimento global que se debate há tantos anos, pode ser um dos motivos de a forma de medição ser mais moderna, mais precisa hoje em dia? Ela influencia. Tenho certeza, porque os aparelhos medem mais depressa, até mais exatos, mas com isso aumenta a temperatura, medindo, enquanto se medissem com os velhos termômetros, não chegariam a essa diferença. E Wolfgang, os últimos, vamos fazer um corte dos anos 2000 para cá, últimos 20 anos. Os anos mais quentes da história, eles estão dentro desse recorte ou eles, antes mesmo dos anos 2000, teve anos mais quentes? O senhor até comentou antes dos anos de seca. Porque o que acontece? Quanto mais o pessoal tem acesso, inclusive, às mídias sociais, que nós estávamos comentando até antes do programa, muitos dão opinião, porque agora, esse calor, isso já é aquecimento global e toda aquela história. O quanto que realmente os últimos anos foram mais quentes que os outros, ou teve episódios anteriores? Teve episódios anteriores, como eu falei, da década de 56 a 64, justamente na época em que foram feitas as experiências atômicas no Oceano Pacífico, principalmente. Essa é a minha opinião, e o meu pai também dizia, olha que esse calor deve se vir disso, das explosões que foram feitas sem controle algum, que deve ter influenciado naquele calorão que nós tivemos. A partir de 65, 25 anos, tivemos uma média de chuva 1.800 milímetros, com 2 El Niños que passaram de 3.000 milímetros. Tirando esses 3.000, chegamos a 1.600 milímetros ano para 25 anos, menos esses dois. A partir de 65 até 99, a média de chuva aumentou para 2.300 milímetros. Apesar de os anos 78 até 82 eram semelhantes aos 5 anos de seca que nós tivemos na década de 40. De 65 até 76, 12 anos, nós tivemos uma quantia de chuva média 2.545 milímetros, 12 anos. Quem plantou, colheu. Praticamente não tinha estiagem grave. Pequenas estiagens no verão, para 1, 2 semanas, 3 semanas, sim. Agora, depois começou a chover e choveu em quantia. Não como ultimamente acontece, a estiagem não quer parar. Né? Uhum. E outro ano de muita chuva foi de 89 a 98, onde nós tivemos também uma média de 2.590 milímetros para cada ano. E que era a década mais fria de todas as décadas que eu tenho no registro. De 89 a 98. Foi a década mais fria. Mais fria, onde nós tivemos um ano que fechou com 24,5 a máxima. E o último ano que nós tivemos agora, o 89, aliás, os 5 anos de 15 até o último ano que passou, nós estamos com uma média de 29,1. E Wolfgang, nos últimos anos, eles estão realmente dentro dos anos mais quentes? Sim. Os 5 últimos anos estão bem acima da média. A média está acima de 16, mais de 1 grau acima da temperatura até 2014. Então, os últimos 5 tem... Agora, este ano, se continuar desse jeito, vai ser um ano bem frio. Porque esse inverno não termina nunca, né? Começou em abril. Esse inverno está bastante longo, agora já estamos tendo mais um episódio de dias frios, de se imaginar que ele tenha... que outros anos era 1 ou 2 semaninhas de frio mais intenso e este ano então tem... Se agora, para o final, não aquecer muito, se mantendo no normal, vamos ter um ano abaixo da média.
pela temperatura. E mais ou menos, tu imagina o quê? 2 graus abaixo? Pode estar 2 graus abaixo da média. Digamos 1,5 para não exagerar. Uhum. Isto se o final do ano se mantém no padrão que está vindo. Né? Os 3 anos, 18, 19 e 20, vão ser anos abaixo da média de chuva. Enquanto os anos 14, 15 e 17 estavam muito acima, só o 16 estava um pouquinho abaixo da. Mas era menos quente e quando fica mais seco, as máximas aumentam mais e a mínima se espaça. Dá uma amplitude Sim. maior. Quando a mínima e a máxima estão bem espaçados, a chuva está mais longe. Quanto mais próximos chega, mais o tempo favorece para a chuva. Bom, vou deixar tomar mais uma aguinha antes de nós partir para a parte final. Então, um abraço pessoal da Oeste Pneus, Centro Automotivo Multimarcas, aí, onde cuidamos bem do seu carro, atendimento de primeira, serviços de altíssima qualidade. Então, pneus novos, geometria, balanceamento, suspensão, freios, conserto de rodas, higienização de ar-condicionado, troca de óleo, palhetas, engates de reboques, scanner automotivo você encontra na Oeste Pneus. Vá até a Oeste Pneus, faça uma revisão completa do seu veículo. Você que vai viajar agora, daqui uns dias começa o período de férias, faça a revisão na Oeste Pneus, eles vão fazer um serviço completo para você. Ótimas condições de pagamento e serviço de primeira qualidade. Também abraço o pessoal, Imobiliária Terra Boa, abraço para o Milton e para o nosso amigo Valdir, matriz aqui em Itapiranga, filial em São João do Oeste, atua em toda a região extremo oeste de Santa Catarina, no oeste do Rio Grande do Sul, em negócios imobiliários, compra e venda de imóveis rurais, urbanos, casas, apartamentos, terrenos e também faz administração de aluguéis. Então procure Imobiliária Terra Boa, aqui em Itapiranga, na Avenida Uruguai, na esquina com a 7 de setembro, e também em São João do Oeste, e faça um ótimo negócio. Wolfgang, fala-se muito em ciclos, né? Existe dentro desses 85 anos, algum ciclo bem claro de chuvas e médias de temperatura, ou ele oscila bastante, não dá para fechar assim, tipo um ciclo completo? A cada 20 anos acontece isso, a cada 15, um exemplo. Tem alguma forma de ciclo? E também pensando globalmente, que nós falamos até nas nossas conversas anteriores de ciclos de frio extremo, a próprio planeta, né? Uhum. De eras glaciais e outras eras. Como é que o senhor define? Tem algum ciclo constante de anos curtos ou oscila? A oscilação é a coisa mais normal que tem. Tem ciclos e entre ciclos, maiores e menores. Eu sempre digo, a irregularidade do tempo é a maior regra que ele tem, né? Então, há ciclos que se comportam até 10 anos. No meio normalmente tem uma exceção. Não é que 10 então anos... não dá para dizer, a cada 10 anos acontece... Não, isso não dá. Temos ciclos de calor de 10 anos. A década de 70 foi uma pela mínima ser bem elevada. A partir de 98, nós tivemos vários anos com 2,5 graus acima da média, pela mínima e pela máxima. A máxima está em torno de 28 e nós chegamos a 29 até 30,1 graus, média máxima ano. Que agora, o 2015, 16, 17, 18 e 19 estão batendo acima de 19 graus a mínima, enquanto a mínima geral é de 15. A não ser esse 2020. Este ano nós estamos até agora com 13,5 graus a mínima.
Ele vai aumentar um pouco, porque Sim, daqui sim. para frente os meses vão aquecer. Se não é muito, se por exemplo o setembro vai se manter na sua média de entre 12 e 13 graus, no momento ele está em 14,5, pode baixar mais se o frio persiste. O outubro está em torno de 15. Nós tivemos novembros que fecharam com 14 ao longo das décadas que passaram. Né? Então não tem uma lógica, né? Não. Para prever, eu acho muito difícil de dizer o próximo ano vai ser dessa ou daquela forma. E Wolfgang, quanto para tu manter essa tua atividade e tudo mais, o senhor estudou base de livros, o senhor fez cursos, foi autodidata? Como é que foi a questão do estudo relacionado ao tempo para você ter sempre melhores informações e base de dados para estar tirando as suas conclusões? Bom, tem que ver, meu pai tinha um estudo, para a sua época, um bom estudo. Né? Uhum. E um pouquinho eu aprendi. Se logo ele não fez, a não ser ele fez gráficos para o início aqui do frigorífico da Safrita, para a criação de frangos. Não sei qual é o Ministério, se é da Agricultura ou da Fazenda, exigiu dados climáticos de 10 anos para permitir se pudesse nessa região ser criado frango. Então ali o meu pai fez um gráfico de 10 anos da década de 60, a única coisa que eu vi em gráficos. E em cima disso, mais tarde eu pensei, eu quero todos os dados, eu quero fazer tudo em gráficos. Ali eu fui, por iniciativa própria, tentando incentivar um pouquinho de criatividade, fazendo, desfazendo, e fui me aperfeiçoando em fazer os gráficos. Primeiro a papel com régua, né? Papel milimetrado, e de repente, com 70 anos, eu resolvi comprar um computador, porque todo mundo dizia, se só pudesse botar no computador aí. Pensei, eu vou experimentar. Aí conheceu o Excel, que facilitou bastante a vida. Claro, eu fazia antes com o Word, e o Word não deu nem nada. Ele só me incomodou. Né? Não, o Excel é uma ferramenta fantástica para você colocar... Ele é apropriado para fazer essas coisas. É apropriado. E aí você tem gráfico de tudo que é estilo, de tipos de gráfico. E hoje tu tem todas as anotações e todos os livros, tudo no Excel. Tudo. Tudo no Excel. Mas ainda mantém a mão ou vai direto para o computador? Não, é todo dia eu marco a temperatura, primeiro no caderno, a lápis ou a caneta, depois esses mesmos dados eu boto nas tabelas que eu tenho no computador. E no computador então faço os trabalhos, os cálculos, fazendo tabelas para ver como é que o tempo se comporta de uma forma diferente. Hoje o senhor fornece esses dados para órgãos públicos também? Tipo município, IPAGRE? Sim, eu mensalmente entrego as anotações diárias da Prefeitura para a Secretaria da Agricultura. E antes que eu tive a estação meteorológica que o Coutinho me presenteou, eu mandava desde que eu tenho o Face, eu mandava pelo Face, tenho ele no Face, eu mandava de noite o que aconteceu climaticamente lá em casa para ele. E volta e meia ele comenta até quando ele faz o ao vivo aqui para a Rede Peperi, ele comenta no seu nome, lá na estação, no seu Wolfgang, deu isso e aquilo. E Wolfgang, o senhor também escreveu um livro com esses dados, com os dados ou tem mais histórias aí nesse livro? Quando é que foi que o senhor lançou ele? Há 2 anos. 2 anos. 2 anos. Tem 83 anos de dados completos, mas só tabelas e gráficos. No início, uma introdução explicando como começou, da forma semelhante como hoje à noite, né? E depois tabelas das temperaturas, chuvas mensais, anuais, décadas, estações, as 4 estações, e tudo tem uns 230 ou 40 páginas.
Então, para quem gosta, quem quer conhecer a história do clima na nossa região, está tudo lá. Pode Tudo adquirir não. Se eu quisesse botar tudo, eu tinha que lançar um livro de 2.000 páginas. Quem sabe uma edição número 2, né? Veja só, temos agora 1.028 meses. Cada mês é uma página. Mais os anexos explicativos, como tabela para recuperar os dados, e um gráfico que acompanha a precipitação, como também a mudança da temperatura ao longo dos meses de inverno. E essas coisas aí. Bastante coisa, né, seu Wolfgang? E acumular. E, Wolfgang, uma hora o senhor também vai se aposentar desse trabalho. Tem alguém na família já pensando em continuar o trabalho, fazer a sucessão, assim como o senhor fez na época com o seu pai? Apesar de ele não acreditar muito no início, mas depois até te presenteou com termômetro, como o senhor falou. Tem alguém na família que pretende seguir esse trabalho? Eu espero que sim. Definido não está nada, porque precisa o interesse. Porque o meu pai não me passou os livros. Eu peguei da irmã depois que ele faleceu. Porque eu fui lá pedir os livros e ele me negou. Nós não nos entendemos perfeitamente mais tarde na vida. Mas eu estava com interesse e eu estava resolvido, eu preciso desses dados, vamos fazer um trabalho de uma região que começou aqui em pleno mato, que traz o clima, que também mudou. É óbvio, no meio do mato o clima é diferente do que em campo aberto, né? Ali eu achei isso importante, eu lutei até que eu consegui os dados. Eu creio que se tem um filho que vai continuar, não precisa lutar tanto. Que está à disposição, se alguém depois vai poder querer continuar fazendo. Se não é o filho ou o neto que vai fazer, mas seria, para o meu gosto, uma satisfação se esses dados iam continuar, porque vão beneficiar, na verdade, a região toda, né? Com certeza, são dados que, mantendo o histórico, baseado no que seu pai fez, no que o senhor fez, tocar o barco adiante e só mantendo, né? E hoje, mais do que nunca, se precisa das temperaturas, do conhecimento das temperaturas do clima para qualquer coisa que se quer estabelecer, né? E cada vez mais as pessoas querem mais saber o que vai acontecer, Sim. né? Sim. Tem mais ferramentas também para buscar informação e o histórico, tudo que é história, ela prepara a gente melhor para o futuro, para frente. Wolfgang, queria imensamente agradecer a sua presença. Fiquei muito feliz quando eu fiz o convite para o senhor prontamente aceitou estar vindo aqui, né, a gente sentar aqui ao vivo, conversar. Agora são 21h09, né? Nessa segunda-feira, o senhor se deslocar da linha Becker até aqui. Agradecer também o Roberto, seu filho, que acompanhou o senhor, trouxe aqui, está aqui nos bastidores acompanhando a nosso bate-papo. E queremos deixar o Estúdio A sempre aberto, disponível para o senhor, sempre que tiver alguma informação, algo bacana, assim, legal para estar passando para o nosso público, está à disposição do senhor. Quem sabe teremos mais algumas oportunidades de estar conversando no nosso programa. Para mim é uma satisfação e agradeço pela honra. E para mim foi um gosto de poder falar um pouco à vontade sobre o tempo, as anotações, porque eu acho que é importante que sabemos do tempo de hoje como é o nosso clima que nos envolve, do qual nós somos produto. Tempo é vida, sem o tempo não há vida. É o título do meu livro, porque eu tenho toda a certeza. Para ter tempo, nós precisamos o sol, a terra, o ar e a água. Tira um, morte certa. Então, esses 4 elementos formam o nosso tempo. E este tempo é a nossa vida. Eu consegui colocar isso hoje à noite. Obrigado. Isso aí.
Então, pessoal que acompanha Estúdio A Santa Catarina, esta foi mais uma edição do Estúdio A Entrevista. Na próxima semana, no mesmo horário, às 20 horas, estaremos aqui de volta com mais um convidado especial para tratar assuntos históricos de interesse popular, de inspiração. E o Estúdio A Santa Catarina ainda amanhã à noite, 20 horas, Estúdio A Esportes, e na quinta-feira, Estúdio A Music também às 20 horas. Fiquem ligadinhos no nosso canal, curta a nossa página, compartilhe para que este programa, quem não pôde assistir ao vivo, possa assistir posteriormente, e também quem estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal do YouTube, marque as notificações, que toda vez que os programas da Estúdio A Santa Catarina entrarem no ar, você fica sabendo, o YouTube e o Facebook te informam. Fiquem ligadinhos no canal, até uma próxima, tchau, tchau. Estúdio A Entrevista é um oferecimento de Oeste Pneus, Digital Systems, Imobiliária Terra Boa, Brancar Motos, Berwanger Contabilidade e Despachante Roberto, o CEF, Central Tintas, Anamar Calçados e Confecções, LM Projetos, Grisote Vidros e Alumínios, Sicredi e Intersul Estofados. Oeste Pneus, Centro Automotivo Multimarcas. Aqui cuidamos bem do seu carro com atendimento de primeira e serviços de altíssima qualidade. Pneus novos, geometria, balanceamento, suspensão, freios, conserto de rodas, higienização de ar-condicionado, troca de óleo, paletas, engates e reboque e scanner automotivo. Venha a uma de nossas lojas e agende uma revisão completa no seu veículo. Oeste Pneus, em Itapiranga, Iporã do Oeste e Mondaí. Os melhores serviços para seu veículo você encontra aqui. Intersul Estofados, fábrica de estofados, poltronas, cadeiras, cama box e cabeceiras. Contamos com produtos de alto padrão de qualidade e conforto, empregando tecnologia de ponta e o que há de mais moderno no mercado de estofados eletrônicos e articulados. Produzindo os melhores estofados retráteis e reclináveis e com garantia total. A matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos passa por um rigoroso controle de qualidade, o que garante a excelência do produto final. Fabricamos também estofados sob medida e disponibilizamos uma grande variedade de cores e tecidos para você escolher o que mais lhe agrada. Disponibilizamos também as mais diversas formas de pagamento. Venha conhecer os nossos produtos em nosso showroom e fazer um orçamento sem compromisso. Aguardamos você, amigo cliente. Intersul Estofados, na linha Laranjeira Alta, em Itapiranga, Santa Catarina. Fones 49 3677 3294, 49 98406 6626.